Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 22 de maio. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Nesta edição do Agricultura BR, você vai ver os efeitos das ações ilegais de JBS que envolvem muitos políticos brasileiros e que impactam diretamente no agronegócio. Na edição de hoje, você vai saber como que essas informações que aparecem sobre as delações dos gestores da JBS têm influenciado o mercado de grãos e o mercado de carnes no Brasil. Preço do feijão carioca dispara no Brasil com uma oferta restrita no estado do Paraná, que sofreu com geadas recentemente. Você vai ter um estudo exclusivo aqui no Agricultura BR que mostra a primeira safra e a segunda safra de milho, como é que estão as posições das regiões produtoras do país e como que deve ficar a evolução comparado com as safras anteriores. E saiba ainda o que acontece no cenário global do algodão. O balanço de oferta e demanda do produto deve ficar ajustado na próxima temporada, o que eleva as cotações no cenário internacional e também aqui no Brasil. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Este é o Agricultura BR no ar. E nós começamos esta edição trazendo um destaque importante sobre o mercado de grãos nacional. Eu falo a respeito do feijão, porque os preços do grão carioca, da variedade carioca, dispararam no Brasil na semana passada. Isso porque a oferta do produto ficou muito restrita no estado do Paraná. O Paraná é o estado que teria a maior disponibilidade do produto nesta fase do ciclo atual 16-17, mas por lá ocorreram geadas que acabaram prejudicando muito a produção e a disponibilidade do grão. No acumulado da semana passada, as variedades subiram mais de 50% no preço, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Nesta edição, você acompanha toda a evolução de preços em detalhes aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz agora em destaque os efeitos das ações ilegais dos diretores, dos gestores da JF, que é a controladora da JBS, que aparecem agora nas delações feitas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista. É inegável que tanto para a agricultura, para o mercado de grãos, quanto para o mercado da pecuária, principalmente a pecuária bovina de corte, os efeitos existem. No caso, nós tivemos principalmente um impacto para o mercado de grãos causado pela moeda norte-americana. Assim que aconteceram os efeitos, na quarta-feira, já no final do expediente, às 18 horas, a quinta-feira veio com susto para todos os investidores do país que resolveram fugir do real. Não era exatamente estar buscando o dólar, e sim fugir da moeda brasileira. Isso trouxe um efeito imediato no mercado com a alta do dólar e, no caso do mercado de grãos, fez ter uma elevação muito forte nas vendas para a oleaginosa que vinha totalmente travada. A comercialização de soja no Brasil vinha muito lenta até a última quinta-feira. As estimativas iniciais é que apenas na quinta-feira tenham sido comercializadas no país, observe o número, quase 3 milhões de toneladas em um único dia. A tempestade da última semana no cenário político nacional, que trouxe muita influência em vários setores da economia do país, trouxe o maior impacto e foi imediato no mercado de câmbio. Dólar comercial subiu e explodiu na última quinta-feira, registrando valores mais altos em muito tempo. Foi a maior alta diária dos últimos 18 anos para a cotação da moeda norte-americana aqui no Brasil. O Agricultura BR trouxe para você os valores de fechamento do dólar comercial na semana passada, para a gente ver o quanto foi explosiva essa mudança no cenário político nacional. Veja que a semana começava com a segunda-feira, encerrando com o dólar comercial cotado a R$ 3,10 no Brasil. Na terça-feira vinha a R$ 3,09 e na quarta fechou com leve elevação a R$ 3,13. O dólar comercial vinha operando em certa estabilidade no país naqueles últimos dias, trazendo inclusive impactos negativos para os valores dos produtos brasileiros exportados no exterior.
Na quinta-feira, dia depois do anúncio da delação dos donos da JBS, a moeda explodiu, fechando no dia a R$ 3,38. Na sexta-feira, o mercado se acalmou um pouquinho, fechava com baixa a R$ 3,25, mas ainda assim registrando um acúmulo de ganhos de quase 5% em apenas uma semana. Depois dessa leve queda da última sexta-feira, baixa em relação à explosão da quinta, dólar comercial hoje volta a subir no Brasil, volta a chegar perto da casa dos R$ 3,30 mais uma vez. Vamos acompanhar os negócios deste momento, então, com a cotação da moeda norte-americana. Dólar sobe 1,10% e vem cotado no momento a R$ 3,29 mais 3. Olha, é muito complexo você conseguir ter um levantamento que aponte exatamente para qual foi a quantidade de soja que foi comercializada apenas na quinta-feira. Mas teve uma comercialização realmente muito intensa, há quem diga 3 milhões de toneladas. Nós vamos mostrar aqui a estimativa de uma empresa de consultoria, que tem base aqui no Brasil também, que está apontando entre 2,3 milhões até 2,8 milhões de toneladas. Mas é seguro. Sexta-feira também, mesmo com um recuo, uma certa calma que teve o mercado, mesmo com um certo recuo para o dólar, também teve um forte volume de vendas para a soja. Afinal, os valores não caíram muito de quinta para sexta, a média R$1 depois de ter ganhado R$ 2,50, no caso de alguns estados até R$ 3,00 apenas na quinta-feira por saca de 60 quilos. Essa segunda-feira, por enquanto, também vinha com um volume bem interessante de vendas de soja. Acompanhe conosco aqui, esse volume de vendas é o que se deve ter apresentado nesta última quinta-feira, de acordo com essa empresa de consultoria, mínima de 2.300.000 toneladas, foi o mínimo que foi vendido no país naquele dia, máxima de 2.800.000 toneladas. O fato é que estava bem difícil falar com as corretoras na quinta-feira, na sexta-feira que eles tiveram um pouco mais de tempo, mas o volume de vendas foi realmente, comercialização foi muito intenso. Com a disparada nas vendas da soja aqui no Brasil, o mercado da Bolsa de Chicago despencou. Houve queda nas cotações por lá, influenciado, portanto, por uma procura maior pelo mercado brasileiro do grão. Você de casa vai acompanhar com a gente agora os valores de duas opções, dois meses, onde a soja é negociada na Bolsa de Chicago, mês de julho e também mês de novembro. A gente começa mostrando os contratos para entrega em julho, que é a posição de mais curto prazo e é que sofreu o maior impacto disso. Isso porque é quando há a maior negociação da safra brasileira de soja e é por isso que os negócios que acontecem hoje em dia influenciam mais esta cotação, este contrato lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos números então. Acompanhe conosco na sua tela que o fechamento na segunda-feira passada, dia 15 de maio, para a soja negociada na Bolsa de Chicago para julho, foi de $9,65 por bushel. Na terça, dia 16, fechava $9,75 e repetia esta cotação no dia seguinte, na quarta, dia 17 de maio. O mercado explodiu na quinta-feira, mercado de câmbio, de commodities agrícolas e vários outros setores da economia mundial e o da soja também. Veja só que na quinta-feira, dia 18 de maio, a soja negociada em Chicago para julho despencou para $9,45 por bushel. Foram 30 centes de dólar por bushel a menos apenas de um dia para o outro. Na sexta-feira, o mercado reagiu um pouquinho, fechando a $9,53 por bushel, apenas recuperando um pouquinho das perdas do dia anterior. A gente vai ver agora como foi o fechamento dos negócios para a posição de novembro de 2017. Ela também sofreu impactos negativos, mas de maneira menos agressiva. Isso porque essa posição é quando há maior negociação da safra americana do grão, portanto não tem tanto impacto assim. Julho é o mês de referência para a safra brasileira, por isso sim, essa cotação caiu muito mais. Vamos aos negócios de novembro então? Veja que a segunda-feira, 15 de maio, encerrou com a cotação a $9,61 por bushel. Na terça-feira e na quarta foram dias de elevação. Mercado na terça fechava $9,66 e na quarta a $9,68 por bushel. Quinta-feira, soja negociada em Chicago também caiu para novembro, encerrando o dia $9,44 por bushel. E a sexta-feira, mercado se acomodou um pouquinho, trazendo um pouquinho para cima as perdas do dia anterior, encerrando o dia a $9,52 por bushel.
Bom, os efeitos da JBS seguem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inclusive, teve corte da nota, chamado rating, feito por algumas empresas que fazem avaliação de risco no mundo todo, tanto para a JBS no Brasil quanto a JBS nos Estados Unidos. Isso traz alguma influência. Agora, sobre o mercado de soja, diretamente falando, dois fatores neste momento vão influenciando muito o mercado. Um deles está ligado ao clima nos Estados Unidos e à nova safra, 2017-2018, precificado nessa posição de novembro que a Juliana acabou de destacar. O clima não deve ajudar tanto assim a partir de agora. A previsão do tempo num curto prazo é de um clima ruim nos Estados Unidos. Isso ajuda os valores da soja, do milho e até do trigo a subirem neste momento. Um outro fator importante que ocorre no mercado neste momento é a alta para o petróleo, como o óleo de soja e também o milho, por conta do etanol nos Estados Unidos. Tem influência direta com petróleo sobe, ajuda a subir também todo o complexo soja e também os negócios com milho, e é o que nós temos agora, alta para a soja no mercado de Chicago. Posição de julho vem a $9,59 o bushel, alta de 0,70%. Agosto também alta de 0,70 a $9,61 por bushel. Setembro a 9,59 mais 75, alta de 0,65%. E novembro vem com 9,58 nesse momento, 9,58 por bushel, com alta de 0,65%. São os negócios com soja em Chicago neste momento. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo informações, são os efeitos do que acontece em relação às delações, que estão citando as ações, as condutas ilegais de JBS com o governo, com políticos também aqui do país. A gente segue falando sobre esse tema, que é o tema de maior impacto hoje em dia aqui no Brasil. Para falar sobre os impactos dele, em especial voltado para o agronegócio, nós recebemos no estúdio hoje João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. Seu João, obrigada pela sua participação. Bom dia a todos vocês. Vamos lá. É complicado, né, Fabiano? Você enfrentar hoje essa coleção de delações que nós estamos vivendo no Brasil. Mas vamos fazer uma comparação um pouquinho esdrúxula. Isso aqui é igual a um tumor que a pessoa tem. Se o cara não espremer para não tirar o pus de dentro, nunca sara. Acho que o Brasil tem que fazer isso também. Tem que espremer, tirar toda essa podridão para fora. E esperamos que daqui para frente o Brasil respire um outro ar. Essa comparação que você fez, né, não sou um conhecedor dessas informações, mas quando você fala que é um tumor, às vezes ele se espalha. E no caso ele se espalhou sim pelo país, se espalhou por toda a economia nacional, acaba sendo afetada. Aqui os assuntos em relação aos impactos são tão fortes, né, Juliana, que a gente resolveu dividir a entrevista em duas partes. Primeiro essa que a gente estava falando agora, sobre agricultura, e daqui a pouco a gente fala sobre pecuária brasileira também, pecuária bovina de corte, que é duramente afetado, alguns estados já são castigados por conta da JBS. Mas, João, o fato é que para a agricultura, essa situação que ocorreu na quarta-feira, no final do dia, ela acabou sendo positiva na quinta-feira e continua sendo interessante para quem tem soja, por exemplo, para comercialização. Fabiano, o mercado estava travado. $10 por bushel não remunera nem o brasileiro nem o americano. O americano já acabou o estoque que tinha lá, o estoque de exportação dele, estão limpando os armazéns. Nós não, nós temos muita soja para exportar. Alguma coisa acima de 30 milhões de toneladas para exportar ainda dessa safra que nós colhemos agora. O que acontece? O produtor, quando você olha o preço no porto vindo abaixo de 70, 65, 68, depende do momento, isso remunera pouco, especialmente o produtor do Centro-Oeste, em função dos custos de produção e em função do custo de frete. Você depende de caminhão, basicamente em cima de caminhão, e o caminhão, à medida que aumentou a necessidade de transporte em função do volume maior de safra, aumentou o preço também. Aumentou não, recuperou o preço, que ficasse no preço que estava antes, os coitados caminhoneiros não sabiam o que iam fazer. Então, o que acontece? As exportações nossas vinham fortes, independente do mercado ter travado. Por quê? Porque tinha o que foi vendido o ano passado, foi trocado por produto, estava sendo embarcado. Estava sendo embarcado. Mais de 500 mil toneladas dia. Hoje deve sair o MDIC, o relatório do MDIC referente à terceira série. Às 14 horas de hoje vai ser divulgado. Possivelmente venha mostrando que o maio vai ser o recorde nacional. Vamos passar de 11 milhões de toneladas.
Os portos estão funcionando mais ou menos normal, uma ameaça de greve do auditor e tal, mas aparentemente está fluindo a exportação. Agora, a dúvida era daqui para frente, já que o que foi exportado era aquele que estava vendido, estava comprometido, o produtor pegou e entregou a preços melhores. Vamos falar Mato Grosso do Sul, acima de 60, alguns casos até R$70, que o cara fechou, quando deu aquele pico ano passado de preço, ele fechou. Ótimo, parabéns para ele. O resto estava travado. Por quê? Porque chegou um preço que o cara falava, pô, mas eu colhi bem, colhi 56, colhi 58, e eu fazia as contas, se fosse levar, não olhar só os custos de insumos, não, olhar toda, amortização, depreciação, custo do dinheiro, tudo, falava, estava apertado. O que aconteceu? O produtor, como ele estava capitalizado, ele parou e viu, e esperou para ver o que aconteceu. Eles esperavam que essa reação fosse ocorrer lá na frente, junho e julho. Muita gente vendeu a 70 e esperava que isso passasse disso. Acabou vendo o mercado vindo em declínio até esse momento, que é um fator extra. Eu vou te falar que é um fator extra-campo. 3 safras cheias nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, é pouco provável que você... Mesmo assim esperar. Esperar, todo mundo espera, mas tem que ter um pouquinho de realismo no processo, né? Não, é difícil chegar, porque você aumentou a oferta de grãos. Apesar da soja, se você olhar o último relatório do USDA, fala em 3,9, o aumento de consumo de soja no mundo. China bombando, como sempre, China bombando. Então, o que acontece nesse momento? O mercado pagou um pouquinho melhor, aquele produtor, vamos pegar o exemplo central, Mato Grosso do Sul, que nós estamos em Mato Grosso do Sul. O produtor tinha colocado um preço referência, R$60 por saca aqui no Mato Grosso do Sul. Chegou perto, você não chegou nos 60, chegou nos 58, 59, ele não quis correr risco, ele começou a fechar. Então, hoje no Brasil, todo o Brasil, a soja 71, 71,50 nos portos, começa a haver um incentivo à comercialização. E esse dólar mais alto, seu João, que favorece então agora o mercado, destrava os negócios e remunera um pouquinho mais o produtor, também tem o outro lado, né? O preço dos insumos para a safra que vem. Aquele produtor que está capitalizado já consegue fazer essa compra. Como que ele vai ser afetado por isso? Olha, eu não acredito que o câmbio dispare, Luciano, Juliana, porque o que vai acontecer é o seguinte, o governo está queimado, o desgaste da opinião pública é muito grande. A última coisa que ele vai esperar é que haja uma volta na inflação. E se o câmbio passar dos 13,45, 13,50, começa a pressionar preço de combustíveis, começa a pressionar algum serviço, transporte e tal. Então, possivelmente, o Banco Central deverá jogar operações de swap, porque na realidade é venda futura de dólar, para tirar essa pressão, essa preocupação que alguns investidores estão tendo. Inclusive os próprios donos do JBS, que com informações privilegiadas, né, compraram o dólar antes do dólar dar o repique. Há quem diga, isso já ganhou até a grande imprensa, de que foi um movimento, né, planejado que aconteceu na quarta-feira. O dólar na quarta-feira, inclusive, ele vinha sendo negociado a 3,10, a 3,11, né, mais ou menos em linha com aquilo que estava na terça-feira. De repente, nós tivemos uma forte aquisição de moeda norte-americana feita pela JBS. Essa forte aquisição, ela chamou a atenção de todo mundo. Aí o dólar foi a 3,13, uma alta, inclusive, em relação à terça-feira. O mercado fechou, passou uma hora e nós tivemos o colega do jornal O Globo tendo essa informação sendo colocada a público. Teoricamente eles eram vendedores, né? Porque são grandes exportadores do JBS, né? Do complexo carne, etc. Então, teoricamente eram vendedores, eles passaram a ser compradores. Realmente nessa fumaça tem fogo. Um outro assunto que também chama bastante atenção nesse momento, seu João, é que com toda essa bomba aí que explodiu, vários assuntos que estavam sendo tramitados, conversados, eles paralisam, né? Para o agronegócio, por exemplo, tem o Fundo Rural, que estava, né, ali prestes a ser, né, discutido, decidido, e também o anúncio do Plano Safra 17-18. Isso aí ficou paralisado de vez. O Fural está cobrando, né, Juliano? Está cobrando 2,3, né? Eu falei com um amigo meu que vendeu as novilhas, 40 pau por novilha, ele recolheu de Fundo Rural, pessoa física, né? Pois é, as novas negociações que estavam sendo conversadas, essas paralisaram. Porque havia um compromisso do governo, junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, de achar um valor que fosse um pouco mais justo no processo, né? Para quem estava em dia, alguma coisa perto de 1,5%, e para quem estava devendo, que não recolheu, que deve ter um passivo, pagaria um pouco mais para bater o saldo devedor.
Agora, está tudo parado, e pior não é isso, o pior são as reformas básicas do Brasil, reforma previdenciária, reforma trabalhista, que com essas reformas o Brasil voltaria a investir, voltaria a gerar emprego, daria maior ânimo na economia. Nesse momento, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Tá certo, João. Temos aí essas circunstâncias, são os efeitos, né, que nós temos em torno dessas delações. O governo realmente, a atenção que tinha sobre assuntos importantes para a nação brasileira. O que eu digo, Fundo Rural é uma questão nacional. Então, o Fundo Rural ficou de lado, Plano Agrícola Pecuário também está meio de lado, não tem data ainda, nós estamos checando todos os dias junto ao governo, ao Ministério da Agricultura, o ministro estava fora, mas de qualquer maneira ainda sem posicionamento em relação a esses fatores, a reformas importantes como a trabalhista e a previdenciária, foco é outro. Inclusive perdendo um pouco, né, do controle, o governo da influência no Congresso. Em relação a essas influências, João... Só um detalhe, Fabiano, você no Plano Safra, o grande risco chama-se taxa de juro, porque se vinha numa tendência declinante a Selic. Esperava-se que ela chegasse, se não chegasse a um dígito, chegasse a 10% nessa próxima reunião do Banco Central, do Copom. Agora, com a situação, há um temor no mercado, será que vai baixar 1,25, vai baixar 0,50? E isso impacta também na formação das taxas de juros para o crédito rural. Havia uma queda de braço entre os parlamentares e o pessoal técnico da Fazenda, no sentido de tentar reduzir até 2 pontos percentuais as taxas de juros para a próxima safra, de 2017 2018. Agora, nesse momento, fica tudo na estaca zero. Estamos paralisados. Paralisou realmente o país. Esse é o resumo. Em relação às influências que essas ações, eu sempre falo que a delação não é uma situação ilegal, e sim as ações que aconteceram anteriores a ela, mas as delações, o que nos mostrou, trouxe impacto muito forte para a pecuária bovina. Essa pecuária bovina de corte, ela vem agora com temor. Nós não tivemos negócios, posso dizer que praticamente não houve negócios de venda de boi na quinta, na sexta, por enquanto agora também não temos uma movimentação, pelo menos todo mundo está dizendo que não está vendendo. E não está vendendo porque as propostas de valores para a arroba do boi, a arroba da vaca, são muito baixas, João. São meio decorosas, né, Fabiano? Hoje, se você pegar a Scott Consultoria, hoje mostra Mato Grosso do Sul, à vista, vaca 115. É igual o preço de Paragominas, lá no Pará. A estrutura, nós estamos ao lado do maior mercado consumidor do Brasil, que é São Paulo. Nós estamos razoavelmente próximo dos portos de exportação. Poderia ter um preço melhor. Não tem lógica, porque você não vê no mercado, no supermercado, você não vê uma redução significativa no preço da carne. E você vinha, a própria CPEA mostrando o volume o que os frigoríficos estavam obtendo com a arroba, estavam melhorando a participação, a margem que estava dando aos preços que estava a arroba, estavam subindo para o frigorífico a patamares que fazia muito tempo que não se via, 27%, 28% bruto. Hoje, eles querem reduzir o preço da vaca, que agora vai ter uma oferta maior de vaca em função do momento. Você tinha vaca represada 2, 3 anos atrás. Já estava próximo a 50%, então, e agora deve aumentar de novo. E outra coisa, você está dando toque na vacada, especialmente no Centro-Oeste. Só que a vantagem que o pecuarista tem é que ele está com os pés no chão. A exemplo que aconteceu em março, que o mercado deu aquela travada, não houve corrida para vender. E agora também não está havendo corrida para vender. Ou seja, eles estão esperando para ver como é que se define a situação. Agora, esse patamar de preço baixou muito em relação ao preço que estava há um ano atrás. Juliano, o João citou aqui os valores da Scott. Nós temos alguns valores que foram preparados aqui para a Agricultura BR, tanto do boi gordo quanto da vaca gorda, segundo a Scott. O pessoal que está na nossa produção, se puder jogar na tela, pode jogar na tela aí para o pessoal que está nos acompanhando em casa e coloca aqui para nós, que nós vamos acompanhando, Juliano. Esse aqui são os valores da arroba do boi gordo com as datas deste ano e também na mesma data do ano passado. E aí você tem duas coisas. Você também tem o 2,3 do Fundo Rural, que você não estava considerando no mês passado. No mês passado, então, até o ano passado. Já tem o 2,3 que passa a ser descontado, né? Já paga isso aí também. Além disso. Aqui, João, aqui chama atenção, ali está 19,15,16, mas é 19 de maio de 2016, valorando de R$ 129,60, não tinha cobrança de Fundo Rural há um ano. Tá? Aí aqui nós temos há um mês o valor de R$ 136,00, a arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Nós só estamos trazendo o valor da arroba do Mato Grosso do Sul porque é o estado, nós pesquisamos, fizemos o levantamento, com todas essas questões de JBS, Mato Grosso do Sul é, sem dúvida, o estado mais afetado.
No dia 12 de maio, há uma semana, já com fundo rural, estava em R$ 135,95 a arroba do boi. E agora, nessa última sexta-feira, R$ 124,50, João. Também tem um detalhe, né? Você tem o JBS, o pessoal queria só comprar a prazo, com 30 dias, e se tivesse que descontar a promissória, a taxa de juros é 3 e pouco por cento ao mês. Cobrava em cima do... E o produtor, e o pecuarista acabou fazendo. Então, mesmo assim, ele acabou fazendo em função de que ele ficou com medo do que poderia acontecer. A nossa JBS aqui no estado representa 42% do abate fiscalizado. No Mato Grosso, 50%. Então, esses dois estados são os estados que, teoricamente, estão sofrendo maior impacto, porque não há lógica que o preço lá no interior do Pará seja maior, porque, não sei se nós temos aí o preço do Pará, mas hoje eu abri o preço do Pará em Paragominas, 119 à vista, contra 115 aqui no estado da vaca. Seu João, vamos ver então os preços da arroba da vaca gorda à vista no estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com a Scott Consultoria, que também sofreu o mesmo impacto nestes últimos períodos. Lá atrás, no dia 19 de maio do ano passado, R$ 122,70 a arroba. No dia 19 de abril deste ano, era de R$ 124,89. No dia 12 de maio, R$ 123,97. E na semana passada, dia 19 do mês, o valor da arroba caiu para R$ 115. O que o pecuarista pode fazer agora para contornar? Se tem alguma coisa que ele possa fazer para se precaver dessa situação? Olha, eu acho que uma corrida para vender não é o melhor remédio, com certeza não é o melhor remédio. Você tem uma situação boa de pastagem ainda, você tem boa parte do Centro-Oeste está com pasto bom. Choveu abundantemente nos últimos dias, maio não é normal chover tanto como choveu agora, e não houve frio também que pudesse causar algum impacto. O que ele vai fazer? Ele vai protelar um pouco, mas tem um momento que vai ter que acontecer. É limite, né? Um outro fator é também como é que vão se comportar as exportações, que as exportações normalmente, como melhorar um pouquinho o câmbio, elas melhoram também as exportações, que era uma válvula de escape. Nós começamos bem o mês de maio, com 4.600 toneladas dia, no caso da pecuária, da carne bovina, e depois veio para 4,2. Vamos ver hoje o número que vai sair, possivelmente haja uma melhora. Havendo a válvula de escape da exportação, você estimula, além do JBS, outros frigoríficos a entrar no mercado para aproveitar esse momento que pode remunerar melhor. João, durante muito tempo, quem está em casa pode mandar a sua mensagem, dar o seu recado, mande a sua opinião sobre o assunto. O WhatsApp está aí na tela, 67996562266. É importante que o público participe desse assunto. E, João, durante muito tempo nós discutimos, conversamos com analistas, com o pessoal de universidade, com pesquisadores, a respeito do fator de concentração no Brasil. Concentração, quando a gente pega um exemplo norte-americano, nós temos um mercado também dominado por 5 grandes empresas, talvez 6, mas é um mercado que ele foi para uma concentração com a iniciativa privada. Lá eles não tiveram grandes financiamentos públicos para fazer tal coisa. No Brasil, nós também tivemos um processo de concentração, curiosamente, inicialmente ficou na mão também de 4, 5 empresas, na época havia Independência, o Bertin, a própria Friboi na época, que depois acabou virando JBS, entre as outras que ainda estão no mercado, como a Marfrig e Minerva, só que com uma diferença. Essa situação de concentração no Brasil foi financiada com recursos públicos aqui no país, teve esse apoio. Coisa semelhante nós não tínhamos até então, mas sempre dizíamos, JBS fora do mercado. JBS fora do mercado. Se tiver algum problema, o que isso poderia gerar para o Brasil? Qual que é a capacidade de absorver essa questão de JBS hoje, a pecuária brasileira? Fabiano, eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, você tem que desmistificar aquela ideia que tem que ter mega frigoríficos. Eu acho que tem chance para ver frigoríficos regionais que abatam 100, 200, 300 cabeças a dia. Eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul alguns frigoríficos que fazem isso. E outra coisa, os frigoríficos menores, eles não tinham essas benesses do BNDES, não tinham as maracutaias do BNDES. Talvez ninguém tivesse. Não tivesse, então eles tinham uma dificuldade em capital de giro. E sempre o setor o sistema financeiro sempre olha de lado para o setor de frigorífico, né? Então, é o momento que a cadeia tem que parar e repensar o modelo que está aí. Não é que o produtor vai entregar o boi dele a qualquer coisa, qualquer preço para o pequeno e médio frigorífico. Mas a maior parte dos pequenos e médios, se você vai vender um caminhão de vaca, de 20 vacas, 114 arroba cada uma em média, 280 arroba, antes de você embarcar, ele te adianta 90% desse valor, por exemplo, em dinheiro.
bateu, vai lá e fecha a conta com ele. Eu acho que temos que achar mecanismos que você elimina essa questão de risco de crédito e os pequenos e os médios, eles têm que se organizarem. Para quê? Para que eles façam como fazem aqui no Estado. Eles reuniram todos eles, o que gera de receita e lucro para o frigorífico? A venda dos miúdos e o couro. A venda do miúdo, o mercado lá fora é forte, Hong Kong compra muito miúdo, só que tem que ter CIF, tem que ter uma série de estrutura. O que eles fizeram aqui no Estado? Um frigorífico tem CIF, recebe os miúdos dos demais frigoríficos, processa, exporta, fica uma operação ganha-ganha para a empresa que processa e para os demais frigoríficos. Por que não fazer isso com o couro? Por que não fazer isso, procurar agregar maior valor nesse couro, sei lá, curtumes, reativar algum curtume que tiver desativado? Para quê? Para que ele possa ter competitividade daqui para frente. E o pecuarista, em condições iguais, por que ele não dá preferência para esse pequeno? Eu vejo que seria uma maneira do pecuarista promover uma democratização do abate no Brasil. Porque você, hoje, nós temos quantos fazendo no Brasil de gado? 1.400.000, 1.500.000, 1.500.000 no meio. Aí você tem 3 grupos frigoríficos que detêm mais de 70% do abate na ponta do abate. Aí você tem 4 redes de supermercados que detêm uma boa parcela na distribuição. Fica desproporcional o processo. Então, você hoje aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, você tem novilho precoce, vai abater 190.000 cabeças. É uma carne boa, é uma carne macia, é uma carne saborosa. Tem que agregar, tem que fazer um trabalho junto com os demais elos da cadeia para agregar valor nessa carne e atender aquele consumidor que quer uma mercadoria de maior qualidade. Tudo isso tem que ser feito. Eu falava com o Sérgio Desenho, né, ele esteve conosco aqui há pouco tempo atrás, aqui em Campo Grande, ele comentou comigo, olha, o negócio é o seguinte, se você olhar hoje o Rio Grande do Sul e olhar em São Paulo, está fomentando esses médios e pequenos frigoríficos para atender nichos de mercado. Ótimo, isso é muito bom para o setor. Tá certo, João Pedro, essa conversa poderia perdurar até o final do programa. Nós vamos ter ainda muito que conversar, porque isso não passa agora, nós ainda vamos viver e sentir esses efeitos, principalmente o produtor rural, agora falando principalmente com o pecuarista, ainda vai sentir por um bom tempo. Então, daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente volta a falar sobre o assunto, porque os efeitos continuam em relação ao JBS. Eu acho que o senhor e a senhora que estão nos assistindo tem que levar a sério isso. Isso impacta muito no futuro do negócio nosso. O Brasil estava começando a recuperar a economia e isso, com a recuperação da economia, poderia recuperar o consumo de carne bovina, agora vai dar outra freada, até um freio de arrumação, até ver o que vai acontecer. Obrigada, João. Até a próxima, então. Obrigado, se Deus quiser. Bom trabalho a vocês. Boa tarde, João. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre outros setores da agricultura do Brasil. Vamos falar sobre o bom momento que vive o mercado do algodão. Você vai ver daqui a pouco também informações a respeito do que vem acontecendo com a necessidade de importação. Os países, grandes importadores, principalmente de soja, e por que as expectativas não param de subir ainda hoje no Agricultura BR. Estamos de volta e para falar agora sobre a segunda safra de milho do Brasil. O plantio foi feito quase todo dentro da janela ideal nessa safra 16-17. O clima colaborou e com isso as lavouras estão cheias, produtividade em alta. No estado de Mato Grosso do Sul, o que preocupa, assim como em todo o Brasil, é o preço do cereal, que caiu muito diante da expectativa dessa safra cheia. Confira agora na reportagem de Miriam Valadares como os produtores sul-mato-grossenses estão preocupados se a conta vai fechar. Em Nova Alvorada do Sul, município a 120 quilômetros de Campo Grande, a lavoura de milho da Estância Lírio segue vistosa. O clima tem favorecido o desenvolvimento do grão, o que leva o agricultor, que também investiu em tecnologia, a apostar em uma produtividade superior a 100 sacas por hectare. Esse ano nós estamos bem abençoados com o desenvolvimento da planta. Tá tendo sol na medida certa. Está tendo chuva na medida certa, até bastante, né? Tá correndo tudo normal. A safra de milho para Mato Grosso do Sul está estimada em pouco mais de 9 milhões de toneladas. A produtividade média é de 85 sacas por hectare, o
o que é considerado excelente aos olhos dos especialistas. Já os preços... O produtor, vendo os preços baixos, não tem se animado em fazer as vendas futuras. Do outro lado, nós temos o mercado final, que está esperando essa superprodução que tende a entrar no mercado e está buscando preços mais baixos para conseguir uma competitividade melhor nos seus produtos finais. Então são dois lados e que o produtor hoje ele está navegando solto no mar. Hoje nós estamos falando do milho futuro numa ordem de 16, 16,50 e não tem se alterado nos últimos 30 dias pelo menos. O cenário nada otimista deixa o agricultor preocupado em relação às contas. Para garantir o bom desempenho dos 800 hectares de lavoura, o senhor César teve um aumento de 15% nos custos. O produtor faz um investimento e ele não tem garantia se ele vai poder pagar as contas deles. Se nós tivéssemos um preço em torno aí dos R$25, nós poderíamos pagar os nossos compromissos e sobrar alguma gordurinha para a gente investir. Agora, no preço que está, entendeu? Vai ser difícil nós fecharmos a conta. A conta não fecha. A oferta de milho no Brasil ela realmente é muito elevada e isso impacta diretamente nos valores negociados. Um fator interessante, nós trazíamos um estudo inédito aqui no Agricultura BR na última semana, que mostrava a seguinte situação. Desde o mês de fevereiro, como vinham caindo, recuando os valores do milho em alguns dos principais estados produtores do país. Mato Grosso, Paraná, trouxemos também o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O que acontece? A queda ela veio muito intensa até março, a queda muito forte. Entre março e abril também teve recuo, mas esse recuo era muito pequeno. Aí, quando nós trazíamos o acumulado do mês de maio e comparávamos a abril, nós tínhamos ou um alinhamento, uma estabilidade de preços ou até algum ganho para maio. Aparentemente, encontrou a resistência em relação ao valor do milho e dali não está cedendo muito. Nas nossas projeções, há alguma queda, isso pensando já no mês de julho, alguma queda em todos os estados, mas quedas pequenas frente aos valores atuais. O problema é que os valores atuais, eles já não são interessantes em termos de custo total de produção. É por isso que o produtor rural acaba bastante incomodado. Eu falava a respeito dessa produção, essa produção histórica, oferta muito maior no país, e aí nós precisamos ter realmente um desafogo. Esse desafogo é a exportação. Essa exportação é estimada pelo Departamento Norte-Americano em 34 milhões de toneladas, como você viu logo na segunda semana de maio, quando foi divulgado o relatório de oferta e demanda. E em relação à Conab, espera menos, espera 26 milhões de toneladas. Vamos aos números agora, mas mostrando como é que está a produção, essa grande safra brasileira, a maior safra de milho da história, por conta dessa produção de segunda safra, como que ela tem sido dividida em relação às regiões produtoras do país. Observe aqui que nós temos o total produzido em primeira safra. Região Norte, em primeira safra, produziu 900 mil toneladas, de acordo com a Conab. A região Nordeste, 4.220.000 toneladas de milho. A região Sudeste chega a 8.160.000 toneladas. Região Sul, a base Paraná e Rio Grande do Sul principalmente, mas também uma participação aqui de Santa Catarina com um pouco mais de 2 milhões de toneladas de milho, cerca de 2 milhões de toneladas de milho. 13.980.000 toneladas, estamos falando da primeira safra. Centro-Oeste, que é a maior região produtora de milho no país, na primeira safra produz soja, portanto, apenas 2.800.000 toneladas de milho sendo produzidas no Centro-Oeste na primeira safra, fica à frente apenas da região norte do país. Com isso, total produzido na primeira safra nacional em 30.150.000 toneladas, que não é nada desprezível, é uma grande primeira safra que teve no Brasil nessa temporada 2016-2017. Entretanto, a concentração ela vem mesmo em segunda safra. E a segunda safra brasileira é muito cheia, com uma expectativa muito elevada, tanto pelos órgãos oficiais brasileiros, do Departamento Norte-Americano, quanto também de consultorias privadas. Então veja conosco aqui a segunda safra nacional, é uma safra muito cheia, região Norte sobe a sua produção para 1.550.000 toneladas, região Nordeste 2.280.000 toneladas, Sudeste 3.830.000 toneladas, região Sul praticamente esses 13.220.000 toneladas vem todo do estado do Paraná, deve chegar
chegar a esse número, 13.220.000. Centro-Oeste do país, aí o Centro-Oeste vem com a sua produção, segundo a safra, a concentração é toda ali, vem com 42.780.000 toneladas, pode trazer aqui na tela, por favor, 42.780.000 toneladas, enquanto que o total da segunda safra nacional chegando a 62.680.000 toneladas. Históricos, 62.680.000 toneladas, é por isso que essa oferta no país é tão elevada. E a região centro-sul do Brasil, que detém boa parte da segunda safra de milho do país, recebeu chuva forte nos últimos dias, recuperando então a falta de umidade do solo que estava sendo registrada em algumas localidades. Vamos saber agora com a Nadiara como que essa chuva favoreceu as plantações, como que fica o tempo para os próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias voltou a chover em importantes áreas produtoras de milho segunda safra. Essa chuva forte até trouxe alguns transtornos para algumas cidades, mas recuperou bem a umidade do solo, principalmente em áreas produtoras do Paraná, aqui de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, até mesmo em algumas áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul. Sobre Mato Grosso, a chuva foi um pouco mais irregular, ainda boa parte do estado apresenta umidade do solo um pouco mais baixa. Agora, para os próximos dias, a chuva diminui sobre o interior do Brasil. Ainda são esperadas algumas pancadas, mas de baixo acumulado aqui entre o centro-oeste e o sudeste. E apenas no oeste mato-grossense é que pode chover algo em torno de 30 milímetros. A chuva volta a se intensificar no extremo sul do Brasil. A previsão de altos volumes de água, principalmente entre o interior gaúcho e extremo oeste paranaense. No decorrer do segundo período, o tempo fica cada vez mais seco aqui no interior do Brasil e tem previsão para chuva forte na região sul. No estado paranaense deve chover em torno de 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Ainda tem previsão de pancadas de chuva em algumas áreas produtoras entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Só que serão chuvas de baixos volumes de água. E no terceiro período a situação não muda muito. A chuva diminui de intensidade sobre o sul, mas ainda continua de forma mais abrangente sobre os 3 estados da região e chove ainda entre o sul de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul. Já em toda esta área branca, desde Mato Grosso até o interior de Minas Gerais, a previsão é de tempo mais seco nesses próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente fala mais dos preços do milho no Brasil agora, tomando como base o mercado futuro. Acompanhe com a gente na tela como que o mercado aqui do Brasil, para a entrega do milho lá para frente, vem operando neste início de semana. Veja que há contratos mistos, ou seja, uns operam em queda, outros em alta. A posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos, são 2.400 sendo negociados agora. Lembrando a você que há no mercado futuro do cereal, já há cerca de 2, 3 anos, a operação obrigatória de algumas empresas ligadas ao setor que devem operar diariamente no cenário nacional do milho no mercado futuro. Posição de setembro é uma delas que tem essa operação diária obrigatória, então, portanto, é a que tem o maior volume de contratos negociados. Isso acontece para dar alguma referência para o mercado nacional do grão. A gente acompanha, então, que o milho negociado para entrega em setembro deste ano vem cotado agora a R$ 27,82. Este, portanto, é um valor de referência para o mercado futuro do milho aqui no Brasil. Este valor cai hoje 0,5% em relação ao último fechamento. Milho negociado para entrega em novembro também tem contratos, um volume bem menor, são 180 a R$ 28,62 a saca. Essa posição sobe 1,31% hoje na comparação com o último fechamento. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem, em 2018, também possui contratos hoje, são 150 no momento, a R$ 30 a saca. Posição subindo também pouco mais de 0,5% na comparação com o fechamento anterior. E a gente confere agora mais valores para o milho no Brasil, desta vez mercado físico.
A Agricultura BR destaca agora as informações para o mercado do algodão. E o algodão, sendo produzido no centro-oeste do país, foi muito favorecido pelas chuvas dos últimos meses. Situação inversa do que acontece na Bahia, no qual as chuvas não se regularizaram, com isso afetando a produtividade da pluma no estado. Nós vamos ver agora como é que está a previsão do tempo para os próximos períodos para o centro-oeste e também para o estado da Bahia, que é um grande produtor do algodão. Quem traz as informações é Nadiara Pereira. As chuvas do período chuvoso garantiram melhores condições de umidade no solo para as áreas produtoras de algodão do centro-oeste do Brasil. Apesar agora da diminuição das chuvas, várias áreas ainda apresentam altos níveis de umidade. No caso de Mato Grosso do Sul, choveu muito nesses últimos dias e algumas áreas, inclusive, enfrentam excesso de umidade. Isso pode prejudicar a qualidade da pluma do algodão neste momento. O solo está com índices que chegam até 100% em algumas áreas do estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a chuva vem reduzindo aqui em partes de Mato Grosso e Goiás. Por isso, a irregularidade da umidade no solo é maior nesses dois estados. Por outro lado, aqui na Bahia já não choveu durante o período chuvoso e agora, com a entrada do período seco, o índice de umidade no solo está abaixo dos 10%. Então, a situação é bastante crítica para as lavouras de algodão do estado. Agora, para os próximos dias, a tendência é que o tempo fique cada vez mais seco sobre o interior do Brasil e, pelo menos até o dia 27, agora do mês de maio, a chuva deve diminuir sobre o sudeste e o centro-oeste. Então, aqui no centro-oeste, apesar da previsão ainda de alguns episódios de chuva entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado. E no estado da Bahia, a previsão é de tempo seco nas principais áreas produtoras de algodão, aqui do centro-sul do estado e também do oeste baiano. No segundo período, a tendência é que o tempo seco ganhe cada vez mais intensidade, especialmente nas áreas produtoras de algodão da Bahia e do interior de Mato Grosso. Ainda tem previsão para algumas pancadas de chuva entre o interior de Mato Grosso do Sul e sudoeste mato-grossense, só que mais uma vez é uma chuva bem isolada e de baixo volume de água. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o mercado mundial do algodão vive um bom momento. Os preços atuais pagos pela fibra, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil, estão muito elevados. Isso acontece por conta da expectativa para a temporada 17-18. A expectativa é de certo aumento na produção global do grão, mas também um aumento ainda maior no consumo, fazendo com que o quadro de oferta e demanda fique bastante ajustado. Além disso, há a expectativa de o mundo usar mais algodão dos seus estoques, reduzindo em cerca de 2% o volume total de algodão que há guardado no mundo. Com isso, as cotações subiram bastante nos últimos períodos diante dessa expectativa para a temporada que vem. Tanto é que na Bolsa de Nova York, as cotações da fibra do algodão chegaram ao patamar mais elevado dos últimos 7 anos na semana passada. Ao longo do ano de 2016, só para a gente ter um número de referência, a cotação da libra-peso do algodão operava na casa dos 60 centes de dólar por libra-peso, sendo que teve alguns períodos do ano em que operou abaixo disso na casa dos 50 centes. Na semana passada, cotação do algodão chegou à casa dos 80 centes de dólar por libra-peso, chegando a fechar um dia acima dos 85 centes. Vamos acompanhar então esses números atuais para o algodão negociado na Bolsa de Nova York. Cotação atual está próxima da casa dos 80 centes para a posição de mais curto prazo, a de julho. Lembrando que ano passado operava na casa dos 60 centes de dólar. Neste momento, essa operação vem a 78 centes mais 45, hoje registrando um recuo superior a 1% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Mas vale lembrar que o mercado acomoda, assim, quando há uma alta muito forte, como foi a que a gente viu na semana passada. O algodão negociado para entrega em dezembro é cotado agora a 73 centes de dólar mais 14 e o para março do ano que vem a 72 centes mais 81. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, aqui no Brasil, ela traz uma orientação aos cotonicultores do país de que aproveitem esse bom momento do cenário do algodão para travar os preços da produção. Isso porque com a entrada da nova safra, a partir do segundo semestre deste ano, as cotações tendem a cair. Fica, portanto, então, a dica, a orientação da Associação dos Produtores da Fibra aqui no Brasil para travar os preços neste momento. Aqui no Brasil a cotação também está alta, está no patamar mais alto desde sabe quando? Maio de 2011. É o que mostra o CPEA agora para a gente. Veja a elevação acontecendo na semana passada.
com o valor da libra-peso saindo da casa dos R$ 2,75, 76 centos de dólar, para fechar a semana R$ 2,78 mais 85 por libra-peso. R$ 2,78 é, portanto, a cotação atual da libra-peso do algodão negociado no mercado atacadista de São Paulo. A acumulada do mês de maio, alta de quase 1%, e reforçando, é o valor mais alto desde maio de 2011. E veja no próximo bloco que o Porto de Paranaguá importou muito mais fertilizantes no primeiro quadrimestre deste ano. Você vai ver também que o governo federal reconheceu o estado de emergência em alguns municípios de Minas Gerais. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco você vai ter essas informações. Estamos de volta. O assunto agora é a compra de insumos pelos agricultores aqui do Brasil. A quantidade de fertilizantes que entrou no país no primeiro quadrimestre de 2017, através do Porto de Paranaguá, cresceu bastante na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta foi de 22%. De acordo com a administração dos portos do estado paranaense, enquanto entre abril a janeiro de 2016 entraram pelo porto 2.300.000 toneladas de fertilizantes, entre janeiro e abril deste ano, o volume saltou para 2.820.000 toneladas, alta, portanto, de 22%. No comparativo entre os meses de abril de 2017 para abril de 2016, também teve uma alta de 18%. De acordo com os representantes da administração do Porto de Paranaguá, isso aqui indica crescimento na produção agrícola do Brasil. Se estamos importando mais fertilizantes, contudo, haverá uma produção maior. De acordo ainda com a administração, a média de fertilizantes importado pelos portos do estado do Paraná vem crescendo gradativamente. Acompanhe estes números comigo na sua tela. Enquanto no ano de 2010, os portos do estado importaram 6.400.000 toneladas de fertilizantes, a média entre os anos de 2011 e 2016 subiu para 8,5 milhões de toneladas. E olha, um dia de campo no estado do Mato Grosso mostrou como que pode ser feita de maneira correta a aplicação de defensivos em áreas agrícolas. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. O sucesso no controle de pragas e doenças depende da escolha do produto adequado e da sua correta aplicação. Os defensivos são aspergidos sobre o solo ou plantas e, para garantir que o ingrediente ativo atinja toda a superfície-alvo, é necessário que os equipamentos estejam distribuindo uniformemente a quantidade correta do produto por área. Devido a esta complexidade, a COAME, Cooperativa Mercantil Industrial dos Produtores de Sorriso, promoveu um dia de campo para técnicos e operadores de pulverizadores autopropelidos e piloto aéreo. O evento aconteceu na fazenda Pomba Branca. O que está sendo mostrado nesse dia de campo é que tecnologia de aplicação não se resume ao ato de aplicar o produto, e sim na interação de vários fatores, sempre buscando um controle eficiente, com baixo custo e a mínima contaminação ambiental. Cada aplicação ou cada produto que entra aí tem um valor agregado muito alto, ainda mais tratando do algodão, que a consistência da aplicação é muito grande. Então, cada aplicação sendo bem feita e não precisando retornar para corrigir uma aplicação errada, isso favorece muito, né? Então, reduz custos, vamos dizer assim. A aviação agrícola obedece à legislação com relação à aplicação dos produtos, e o piloto Júnior Fontoura tem esta consciência. A nossa aviação agrícola, né, passou por uma transformação e a gente tem esse consentimento, né, e trabalha cada vez mais para não degradar o meio ambiente, né? A gente está trabalhando, o foco nosso hoje dos trabalhos em cima da aviação agrícola é sobre esse assunto principalmente, né? Esse dia de campo contou com a presença do agrônomo e professor da Universidade de Buenos Aires, na Argentina.
especialista em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, aéreo e terrestre. Tenho foco em tecnologia de aplicação e é representante de um produto que atende bem à nossa necessidade, e nós, como produtores, temos que estar sempre sabendo das últimas tecnologias que estão no mercado, e ele veio fazer uma demonstração na prática do produto dentro dessa ferramenta que é a aplicação aérea. O sistema tem muitos anos, é um papel hidrossensível, simplesmente que utilizei um equipamento de última geração denominado Droscope, utilizei princípios de química aplicados à tecnologia de aplicação. E realmente a maior preocupação nossa hoje é a eficiência na aplicação, que nós chamamos de tecnologia de aplicação. Isso preocupa muito nós dentro da cooperativa em buscar um produto, né, que vai dar uma melhor performance no produto, onde vamos ter uma melhor eficiência. O assunto é o mercado do café, começando agora pelos números do café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Então, rapidamente, vamos saber como é que vem os negócios. Vem com queda hoje forte para o café Robusta negociado na Bolsa Londrina. Posição de maio não tem mais negócios, é isso mesmo, não temos mais negócios na posição de maio. Então, vamos para a posição de julho. Posição de julho vem com 2,12% de queda a 1.935 dólares por tonelada. Setembro perde bastante também, 2,20%. 1.954 dólares por tonelada, vem com queda forte. Novembro, recuo de 2,44% a 1.957 dólares por tonelada. Assim vem os negócios com o café Robusta em Londres. Nesse momento vem na maior queda, na mínima do dia. É assim que vem os negócios com café Robusta, portanto perdendo bastante. Destaque agora para o café arábica. A negociação de referência é a Bolsa de Nova York. Lembrando que nós estamos vivendo um momento de altas muito intensas com dólar. Isso influencia diretamente nos negócios com café na referência internacional. Temos aqui a queda é esperada mesmo por conta da forte alta da moeda norte-americana no Brasil. Posição de julho cai 1,74%, $1,29 por libra-peso. Setembro, recuo de 1,71%, $1,32 a libra-peso. Dezembro, $1,35 a libra-peso, com queda de 1,63%. No mercado físico brasileiro, há alguma influência em relação à colheita, que já começou para o arábica na região sul de Minas, mas principalmente é o dólar por conta do efeito JBS, jogando os valores internacionais para baixo. E o governo federal reconheceu a situação de emergência em vários municípios do norte de Minas Gerais e também de estados do nordeste do país, como Sergipe e Pernambuco. A medida, quando reconhecida, permite às prefeituras que busquem apoio ao governo federal para restabelecer serviços básicos para a população. A situação de emergência foi decretada em vários destes municípios por conta do longo período de estiagem. Na região norte de Minas Gerais, choveu muito pouco durante o período em que devia ter chuvas, durante a fase chuvosa do verão. E agora, quando há a entrada do clima mais seco, da estação mais seca do ano, a situação deve se agravar ainda mais, baixando ainda mais o nível dos reservatórios. A Nadiara conta pra gente agora como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. Há pelo menos 2 anos, as chuvas do período chuvoso têm ficado abaixo da média sobre o norte mineiro. Isso tem prejudicado muito tanto a qualidade do solo, como também a situação dos reservatórios, que já entram no período seco com nível abaixo do ideal. Por isso, agora, ao longo dos próximos meses, a situação pode se tornar cada vez mais complicada, especialmente para as regiões que já estão em estado de emergência, porque não tem previsão de chuva volumosa a ponto de ajudar na recuperação da umidade no solo e também em níveis de reservatórios. Por enquanto, o solo está bastante seco aqui sobre o norte mineiro, assim também como no Espírito Santo, mas é aqui nas áreas mais próximas da Bahia que o índice de umidade no
no solo está abaixo dos 10%. Então, uma situação bastante crítica também para as pastagens nessa importante área de pecuária do estado mineiro. Agora, para os próximos dias, a tendência de algumas pancadas de chuva entre o interior de Minas Gerais, Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, só que é uma chuva, além de bastante isolada, também com baixo acumulado. Então, mesmo que atingem as áreas mais secas, essas chuvas não devem favorecer aumento de umidade no solo e também nível de reservatório. Ao longo do segundo período, entre os dias 27 de maio e 1º de junho, o tempo fica bastante seco em grande parte do estado de Minas Gerais. Aqui sobre o norte mineiro, não tem previsão de chuva significativa neste período. E no terceiro período, nos primeiros dias do mês de junho, a situação não muda. A expectativa é que o tempo seco ganhe cada vez mais intensidade ao longo dessas próximas semanas. Inclusive, o destaque para esses próximos períodos passa a ser também a baixa umidade relativa do ar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até, Nadiara. E no próximo bloco a gente fala sobre o déficit mundial de açúcar na temporada 17-18, que deve quase desaparecer. Vai ver também como é que foi a AgroBrasília na última semana, daqui a pouco, no Agricultura BR. O Agricultura BR traz em destaque agora a participação do nosso colaborador, o Gleiton Medeiros, que é engenheiro agrônomo, e nos mostra agora a produção de alface lá no nordeste do país. Muitos produtores investindo em tecnologia, e aí como vocês podem ver aqui, ó, uma área de plantio de alface, temos várias variedades aqui, um dos melhores alfaces do Nordeste, estamos produzindo aqui em Itabaiana, graças ao implemento de tecnologia e da atitude dos produtores de irem buscar a assistência técnica que tanto falta aqui na nossa região. Então, graças a Deus, como vocês estão vendo, temos um produto de qualidade e cada vez mais a gente vai aumentar nossa produção aqui. Graças ao produtor, e quero parabenizar todos os produtores aí pelo empenho e pela atitude em buscar esse conhecimento, que é isso que faz a diferença. Nossos produtores têm que viver de resultado, não de sonho. Vamos em frente. Está lá o Gleiton Medeiros, ele que está lá no estado de Sergipe e sempre participa conosco, como somos todos produtores, mostrando um pouco do seu estado, principalmente mostra o estado do Sergipe, que é o seu estado, mas Pernambuco também mostra um pouco de toda aquela região. E olha, você pode participar também, assim como o Gleiton. É simples, mande o seu vídeo da sua produção no número 67996562266, é o número do nosso WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo, grava o seu vídeo mostrando sua produção, ou situações aí como ele, que é agrônomo, em alguns lugares que ele dá consultoria, que ele dá suporte para os produtores rurais, faça a filmagem no seu telefone mesmo e manda aqui para o Agricultura BR. O assunto agora é o setor sucroalcooleiro. A consultoria da Tagro fez um levantamento que aponta que o quadro de oferta e demanda de açúcar no mundo na temporada 17-18 deve voltar a ficar equilibrado. Isso acontece depois de 2 ciclos seguidos de déficit global do produto que causaram elevação muito forte para os valores do açúcar no cenário internacional. Essa recuperação deve acontecer por um aumento na produção de beterraba e de cana-de-açúcar, que são as duas matérias-primas que a partir delas é produzido o açúcar. Ainda assim, a melhora na produção não deve ainda superar a demanda pelo produto. Não deve causar um superávit, ou seja, uma produção maior do que a demanda, mas a diferença deve sim cair bastante. De acordo com a consultoria da Tagro, na temporada 16-17, o mundo teve em déficit global de açúcar 7.850.000 toneladas, ou seja, essa é a diferença negativa entre produção e consumo. Faltou tudo isso de açúcar no mundo para atender a demanda toda. Para a temporada 17-18, que no ciclo mundial entra em vigor no mês de setembro, deve haver apenas um déficit de 190.000 toneladas do produto. Portanto, o déficit mundial de açúcar deve quase desaparecer na temporada 2017-2018. A gente segue falando de açúcar, mas agora no cenário nacional. Vamos acompanhar os preços de acordo com o CPEA, então. Veja comigo na sua tela, cotação da saca de 50 quilos
do açúcar cristal negociado no Porto de Santos. Na última semana, dia 19 de maio, sexta-feira, encerrou com a cotação a R$ 73,17. Os valores do açúcar aqui no Brasil subiram muito no ano passado, justamente por conta da falta do produto no cenário global. Agora ele baixou já para casa dos 70, desde os R$ 100, R$ 90 que foi negociado no fim do ano passado, para casa dos R$ 70 agora, mas é uma acomodação do mercado, ainda assim o patamar está bem alto. Vamos saber um pouco agora da AgroBrasília, que nesta edição apresentou soluções tecnológicas para o agronegócio. Quem traz as informações é a repórter Manuela Viana. A Feira de Negócios Agropecuários, a AgroBrasília, terminou no fim de semana no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, região conhecida como PADEF, onde estão concentradas uma das maiores variedades da produção agrícola do país. A AgroBrasília é considerada a grande feira do Cerrado. Fica numa região estratégica com mais de 500 mil hectares cultivados em boas condições de solo e clima, área importante para conhecer novas tecnologias e métodos de produção. A 10ª edição da AgroBrasília superou as nossas expectativas. Pelo que nós temos sentido, tanto a nível de negócios, os agentes financeiros, o que tem nos passado é que realmente está superando o volume do ano passado, o nível de público também bem mais expressivo do que o ano passado. Questão de expositores, né? Estamos com mais expositores também. Então, assim, é a 10ª edição. Então, é uma data comemorativa e nós estamos realmente muito satisfeitos com o resultado. Em sua programação, a AgroBrasília apresentou inovações tecnológicas para diferentes segmentos do agronegócio, com a participação de empresas públicas e privadas do setor. A feira possui uma área dinâmica para máquinas e implementos agrícolas e um espaço destinado à apresentação de soluções para a agricultura familiar. Esta empresa apresentou um kit de suplementação a pasto, uma novidade para o campo. Eu gostaria de destacar a Rotormix, com kit de suplementação a pasto. Essa máquina é uma máquina muito versátil, porque ela vai conseguir fazer o trabalho no confinamento, ela consegue trabalhar com a mistura do núcleo com a ração seca, né? Então mesmo sem a silagem, e ela consegue trabalhar também, portanto, no pasto, através do seu kit de suplementação a pasto, mantendo uma distância do coxo no período das águas e com um eixo tandem, com molejo, que ela vai absorver os impactos com uma célula de carga também diferenciada. Então é uma máquina extremamente versátil, a gente fala que é uma máquina 3 em 1, porque ela trabalha com confinamento, com suplementação a pasto e ela faz a mistura 100% homogênea da ração seca. Manuela Viana, para o SBA. E os preços do feijão carioca dispararam no Brasil na passada. Isso aconteceu devido a uma menor oferta do produto. No estado do Paraná, o estado sofreu com geadas algumas semanas atrás. Isso acabou prejudicando muito as lavouras do feijão carioca que estavam no campo, trazendo, portanto, uma menor disponibilidade para o mercado. O estado paranaense é aquele que detinha a maior quantidade de feijão para ofertar para o mercado nacional nessa fase do ciclo 16-17. Por isso, o que aconteceu por lá impactou de maneira muito forte no mercado nacional como um todo. Apenas de segunda a sexta-feira da semana passada, a cotação do feijão carioca nota 8, nota 8,5 e nota 9 subiu mais de 50%. Você vai acompanhar a evolução agora dos preços de cada uma dessas variedades, de acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Veja a evolução na semana. Preço da saca de 60 quilos, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo, começou a semana passada, para o feijão carioca nota 8, a R$ 180 a saca. Terça-feira veio para R$ 195, na quarta para R$ 235 a saca, quinta-feira R$ 260 e a sexta-feira não parou de subir não. Feijão carioca encerrou a semana passada cotado a R$ 285 a saca, mercado atacadista de São Paulo. A gente vê a referência agora do feijão carioca nota 8,5,
que é uma variedade de referência forte para o mercado. Mesmo o movimento de alta forte aconteceu na semana passada, a gente acompanha agora os preços. Segunda-feira, a saca de 60 quilos fechou a R$ 190. Na terça-feira, foi negociada a R$ 200 e na quarta, já R$ 240 a saca. Quinta-feira registrou mais R$ 40 de evolução nos preços. O valor da saca no dia fechou a R$ 280 e na semana, encerrando a R$ 295, valor de fechamento na última sexta-feira para o feijão carioca nota 8,5. Para finalizar, a gente vê a variedade do feijão carioca nota 9, é o que tem a maior qualidade no mercado. Mesmo o movimento aconteceu, então, acompanhe comigo na sua tela. Segunda-feira encerrava com o valor da cotação a R$ 200. Na terça veio para 210, na quarta para 245, na quinta para R$ 280 e fechou a semana acima da casa dos R$ 300 a saca. Veja que a semana começava com o valor da saca a R$ 200 e fechou a R$ 305 a saca. Feijão carioca nota 9, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. De acordo com o mercado do feijão, as outras variedades de feijão, como feijão preto, por exemplo, também sofreram influência desta alta aqui. E chegou a hora de responder a sua dúvida, telespectador. Este é o quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje é do norte do país, lá do estado do Pará. Vamos ver quem está conosco hoje. Nós temos a participação do Alberto Matos, do município de Tailândia, Pará. Ele gostaria da previsão do tempo para os próximos dias na sua cidade, no estado do Pará. Vamos saber agora como é que fica então essa previsão do tempo. Quem responde é Nadiara Pereira. Respondendo ao nosso telespectador de Tailândia, no Pará, a expectativa para os próximos períodos é de redução das chuvas sobre boa parte do estado do Pará, algo que já é normal para esta época do ano. Por enquanto, a chuva vem reduzindo mais ao sul, isso já se reflete numa diminuição da umidade no solo. Na metade norte ainda tem chovido bem, especialmente na região de Tailândia, que fica aqui mais para o nordeste do Pará. Por enquanto, o índice de umidade no solo ainda varia dos 70% até os 100%. E agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva, só que o volume será baixo, inclusive um volume bem abaixo do que vem sendo registrado nos últimos períodos. Deve chover ainda em boa parte do interior da região norte e aqui na região de Tailândia deve chover algo em torno de 15 milímetros nesses próximos 5 dias. No período que vai do dia 27 de maio ao dia 1º do mês de junho, a chuva se concentra um pouco mais ao norte, deve chover forte principalmente entre o norte do Amazonas e Roraima, e aqui sobre o Pará a chuva fica mais concentrada sobre a metade norte do estado também. Na faixa sul, tempo mais seco, e na região de Tailândia deve chover algo em torno de 15 a 30 milímetros. Então ainda é uma chuva significativa que mantém o solo bastante úmido. No decorrer do terceiro período, nos primeiros 5 dias do mês de junho, ainda chove na região, mas desta vez o volume será bastante baixo. Deve variar em torno de 5 milímetros em 5 dias. Então é indicativo que as pancadas serão muito isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Agora, nesses próximos meses, a tendência é que o tempo seco ganhe um pouco mais de intensidade. Então teremos sim alguns episódios de chuva, mas os períodos de tempo seco se tornam cada vez maiores na região. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E Alberto, obrigada pela participação aqui no quadro. Mande você também a sua dúvida. Este é o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui as informações finais dessa edição do Agricultura BR, começando pela soja em Chicago, que vem sendo influenciado por um clima não tão positivo assim para a temporada 2017-2018 e também petróleo que vinha subindo no dia de hoje. Com isso, soja também subia durante todo o dia, desde a abertura dos negócios. Soja continua subindo, mas agora uma alta menos intensa. Posição de julho com alta de 0,68% a $9,59 o bushel. Agosto também sobe 0,68%, vem com negócio
negócios a 9 dólares e 60 o bushel. Setembro, alta de 0,60% a 9 dólares e 58 o bushel. E novembro também a 9,58, com elevação de 0,70%. Aqui no Brasil, o dólar comercial voltava a subir nesta segunda-feira, depois de operar em queda na sexta-feira, como uma acomodação do mercado depois de ter subido muito na quinta-feira, diante de toda a explosão daquela notícia envolvendo a política nacional. A gente acompanha a cotação da moeda norte-americana agora aqui no Brasil, que neste momento vem com alta de 0,92, agora 95%. Hoje já chegou a encostar nos R$ 3,30, mas neste momento vem cotada a R$ 3,28 mais 8. E com essa informação a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.